Olá, boa tarde. Que bom começar a semana com você ao vivo aqui na TV Evangelizar. Este é o programa A Vida em Foco desta segunda-feira, 12 de julho. E estamos ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto para mais de 1.300 cidades em todo o país. E também estamos pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Interaja com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre aumento de peso. Muitas pessoas durante a pandemia ganharam peso. E até aquelas pessoas que passaram por uma cirurgia bariátrica, por exemplo, tiveram esse ganho de peso. Então, quem vem falar sobre esse assunto é o cirurgião especialista em bariátrica, Dr. Saturnino Neto, que já vai contar a própria história dele. Nós também vamos falar aqui sobre memória, cérebro, memórias afetivas, emoções. A minha segunda convidada é a educadora e gestora pedagógica Jennifer Fabrícia Cunha, que vem trazer para a gente uma metodologia que inclusive tem auxiliado pessoas com problema de memória no pós-Covid. E nós vamos também fazer uma viagem por Minas Gerais. Você vai conhecer os casarões centenários de Carmo do Rio Claro. Claro que tem muito mais, é só você ficar comigo, porque está no ar o programa A Vida em Foco. Olha só, hoje segunda-feira é considerado o Dia Mundial da Dieta, não é? Então a gente já começou bem o programa. Mas olha que interessante os dados dessa pesquisa da Universidade de São Paulo, que realizou com quase 15 mil pessoas no ano passado, mostrou que 20% dos entrevistados aumentaram o peso durante a pandemia. Então, a gente já tem aí uma amostra muito grande, nem sei se é mais amostra disso, que passa por hábitos, passa pela mentalidade das pessoas, por quadros, enfim, de ansiedade, tantos assuntos que a gente já trouxe aqui. Mas o interessante é que a gente convidou o cirurgião especialista em bariátrica para falar com a gente, Dr. Saturnino Neto, mas ele mesmo, pelo que eu sei, Dr. Saturnino, passou também por um processo de mudança de mentalidade, não é? Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado. Realmente teve um lado pessoal de perda de peso e mudança do estilo de vida. Uhum. Como você mesmo acabou de citar há pouco, a obesidade é um problema multifatorial. Uhum. Nós temos a genética, nós temos a alimentação, o estilo de vida da pessoa, né? Uhum. Então, a gente não pode ser, muitas das vezes, simplista com relação ao tema. Uhum. E no meu caso não foi diferente, não só operando, como trabalhando muito. Então, o peso começou a subir também. Cheguei quase a um IMC de 33. Olha só. E isso é um índice alto? A indicação da cirurgia geralmente é de 35 com comorbidades ou acima de 40. Tá. Esse índice ele é conseguido dividindo o peso pelo quadrado da altura. Tá. Eu já estava no limite ali para a indicação de cirurgia. Muitas dores, machucando o joelho, refluxo, realmente é um processo gradativo, né? Ele vai surgindo vários incômodos no corpo, então. Exatamente. Você tem um problema inicial, começa um refluxo, depois hipertensão. E claro que hoje em dia, por isso até mesmo que a gente conhece a cirurgia por cirurgia bariátrica e metabólica, né? Por isso da sociedade está cirurgia bariátrica e metabólica. Tá. Por quê? Porque o ponto final desse processo são as doenças metabólicas. A mais conhecida é a diabetes. Certo? E pensando nisso, quando eu percebi que realmente eu estava com uma diminuição de massa muscular, esse insight eu tive em 2012. Então já faz um bom tempo. Certo. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma atividade física constante. Que, como tudo na vida, a perda de peso ela só vai acontecer se ela for um processo constante. Operando ou não operando. Certo. E eu comprei uma bicicleta. Que legal. Começou com a bicicleta para manter essa constância. Eu comecei a ir trabalhar de bicicleta. Olha só. Né? E é engraçado, porque às vezes não tinha iFood ainda na época, né? Mas se tivesse, acho que os seguranças dos hospitais iam falar, iFood é pela outra entrada, né? Mas
Ia para o hospital, ia para o consultório de bicicleta. O consultório fica muito difícil, né? Fica um pouco complicado, porque você não vai chegar suado, não tem esse tempo hábil para tomar banho, mas para o hospital é factível. Tá. Então, para todos os hospitais, Vita, em suma, né? Marcelino, todos... São vários lugares na cidade que pegou de pontos ali. Né? O Pilar, São Lucas, são todos num raio de no máximo 10 quilômetros. Então, eu falei, é possível. Legal. Então, eu comecei. Lógico que no começo, como tudo, é sempre difícil, né? Mas depois foi melhorando cada dia mais. E mais importante até que a atividade física diária, ela se tornou uma mudança do estilo de vida. Né? Então, olha só. Com isso, eu consegui ganhar preparo físico e fui diminuindo o peso. Interessante. Então, a gente fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Sim, imagino. Então, no seu caso, principalmente. Exato. Então, eu costumo falar com os pacientes justamente isso. É lógico que é muito difícil, entendeu? Muitas das vezes o paciente, ele quer Quantos quilos que você perdeu nessa época? A gente fala nadir quando é o peso mínimo, né? Tá. Então, assim, eu cheguei de 108 a 86. Então, caiu de 108 para 86 quilos. Com uma mudança bastante de massa muscular e tudo mais. Claro que na pandemia eu também ganhei, né? Ganhei um pouco de peso agora, porque não podia malhar. Acabou interferindo um pouco nesse hábito anterior. Mas agora nós voltamos. Mas consegue voltar também mais rápido. Exatamente. Porque você já tem um preparo físico para isso, né? Tá. Entendi. Então, realmente, a mudança do estilo de vida ela é muito importante. Seja operado ou não operado, ela é o ponto principal. E é interessante, né? Porque quando a gente convidou você para vir aqui, doutor Saturnino, é interessante assim, porque é um médico cirurgião bariátrico falando, do ponto de vista médico técnico, mas também da própria experiência. Porque às vezes eu tenho a impressão que quando a pessoa chega no ponto de fazer uma cirurgia bariátrica, é como se fosse assim, ó, eu vou realizar praticamente um milagre na minha vida agora. Então, já que eu não consegui até agora, o médico vai resolver o meu problema. Só que existe uma preparação, né? Até que se chegue no ponto da cirurgia, até para evitar o próprio risco de vida para o paciente. Não tem também essa preparação? Isso aí é muito importante. Não só pelo fato de que o preparo pré-operatório, ele ajuda na cirurgia. Eu até falo nesses programas que tem muito nos Estados Unidos, que as pessoas mostram, né? A perda ponderal e tem muito... Você vê que lá as seguradoras de saúde elas não liberam se o paciente não tiver perda ponderal pré-operatório. Aqui libera ou não? O nosso público é diferente, né? Diferente também, não né? É um paciente não chega de 60, naquele 70 de IMC como lá é. Então, assim, é claro que aqui melhora muito no pré-operatório. Então, a gente incentiva o paciente na perda de peso pré-operatório para depois ele operar. Para diminuir esse risco, né? Isso já leva também a uma mudança de hábito, uma mudança de estilo de vida e ele entende toda a problemática que ele vai entrar. Então, assim, isso é muito importante. Então, a mudança é muito importante. Até eu fiquei... Ontem a gente estava conversando, até a conversa de mesa de família, né? Que parece que saiu um estudo, não sei se foi na Colômbia, onde foi, de que se observou que para que a perda de peso ocorra, você precisa de pelo menos 5 anos fazendo uma dieta. E daí o pessoal começou a falar assim, como assim 5 anos, né? 5 anos é muito tempo, como que você se anima disso? E aí eu até falei, gente, mas é que se você tem um hábito de comer e você faz por um tempo e volta, você continua dando para o seu corpo exatamente aquilo de antes. Ou seja, a gente fala de uma mudança de hábito, não é uma dieta temporária, é uma mudança de mentalidade mesmo, de hábitos. No paciente não operado, como é o meu caso, é muito mais importante, né? É mais difícil, na verdade, não é mais importante, porque como eu não tenho uma restrição alimentar, o meu estômago ainda tem a mesma capacidade, é claro que eu preciso acelerar a queima de calorias e diminuir a ingesta de calorias. Certo. Então, como é que eu vou fazer isso? Só aumentando a massa muscular. O que não é do dia para a noite, não é verdade? E no paciente pós-operatório de bariátrica, eu sempre toco muito nesse ponto, porque a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, ela é terrível, ela é trágica. Porque o paciente, geralmente, por que a maior parte das cirurgias bariátricas são feitas em mulheres, né? No público feminino? Porque a massa muscular é menor, o gasto é menor e a quantidade de caloria que ela pode ingerir é a mesma que o homem pode ingerir.
Se ela, claro, né, for mais para o lado dos carboidratos, e alimentação processada, então é claro que vai ser muito ruim. Certo. Né? Mas no caso da não perda dessa massa muscular é muito importante para evitar o reganho de peso. Né? E no meu caso, que quero perder, eu preciso ganhar essa massa muscular. Entendi. Então por isso que o processo é tão demorado. Mas esse número de 5 anos, né, ele é muito importante para você analisar o reganho de peso. É mais fácil é perder. Agora, manter é difícil. Por causa desse detalhe que você mesmo comentou. A mudança do estilo de vida, né? A manutenção da massa muscular. São múltiplos fatores. É verdade, assim, ninguém vai entender. O paciente magro, ele custa entender o porquê que o paciente obeso está sofrendo para perder peso, né? Porque ele é difícil explicar para ele. Sim. O paciente obeso, ele luta contra muitos problemas. Ele dorme mal. Certo. Ele não é preguiçoso, ele dorme mal. Tá. E daí isso impacta o dia dele, a produtividade, a cabeça. Ele não consegue fazer atividade física. Por quê? Porque ele não conseguiu dormir, ele está cansado. Chegou às 18 horas e que o magrinho vai lá fazer atividade física, ele está cansado. E aí, muitas das vezes, ele é rotulado como preguiçoso. Sim. Ele não é preguiçoso, ele está cansado. Você viveu isso ou não também? Claro que vivi. E como que você venceu isso para começar para primeiro tomar essa decisão da bicicleta? Porque isso é outro estereótipo que a gente cria, né? Pensar, nossa, um médico ir trabalhar de bicicleta. É legal a gente trazer esse mundo real, né? Porque às vezes a gente se dá algumas desculpas para não fazer as mudanças que são necessárias. E as pessoas que estão nos assistindo no Brasil inteiro vão olhar para você hoje e vão falar, nossa, um médico, cirurgião bariátrico, que não foi para uma cirurgia porque decidiu mudar, mesmo sendo médico, tendo que pedalar para os hospitais e tudo, e tendo também essas dificuldades. Assim, o que eu estabeleci como uma meta e como um divisor de águas, né? Foi justamente a síndrome metabólica, que eu sei que eu vou, em maior ou menor grau, herdar dos meus pais. Certo. O diabetes é o meu fantasma. Então você queria evitar a todo custo a diabetes então, e você preferiu vencer... Porque na verdade é o seguinte, eu sei que quando chegar no diabetes, não é você querer ou não querer fazer a cirurgia. Eu até estava comentando com a Marisa ali fora. Então assim, o fato de você, quando você chega no diabetes, o impacto que a cirurgia tem de benefício para você no pós-operatório e na tua qualidade de vida e na proteção dos órgãos é muito grande. Isso tem estudo comprovando, entendeu? Então, assim, tinha a placa de pare lá na frente, que era a síndrome metabólica, e eu falei, veja, se eu não conseguir, tem um recurso lá na frente, mas eu posso tentar. Exatamente. Certo. Eu posso tentar a maneira simples não, é muito difícil. É difícil, mas seria um caminho mais, para você, entre os dois, mais fácil ainda. É o pouco mais fácil do que o outro. Na verdade, o mais fácil é sempre o mais trágico, né? Na vida, como tudo na vida. Precisa de muito esforço nesse sentido, exatamente, muito esforço. Mas eu falei, eu vou tentar, né? Então, assim, começa com uma atividade física de não tanto impacto, em que daria para ser feito, que foi a bicicleta. Começa a voltar para a academia. Então, fazendo academia, tem o fortalecimento das articulações, começa a diminuir dor, começa a utilizar menos anti-inflamatório e assim então, sucessivamente. Vai dando pequenos passos, que na verdade são grandiosos, mas que parecem simples, mas que exigem um esforço, mas foi dando passos a cada dia até chegar onde chegou, nos 86 quilos. Muitas das vezes eu incentivo os pacientes, né? Então, principalmente o paciente que não tem comorbidade. Porque o paciente que tem uma comorbidade é aquilo que eu lhe falei. Cirurgia. Se for principalmente uma síndrome metabólica, ele vai ser beneficiado. Agora, e o paciente que ainda está aquém? Por isso que a indicação é essa, né? Certo. Não é à toa que a indicação é de 35 com comorbidades e acima de 40 sem comorbidades. Porque a gente sabe que o benefício, como tudo na vida, é risco-benefício, né? Sim. Como tudo na vida. E a cirurgia não vai fugir disso. Então, assim, você tem que ir um passo de cada vez, e esse tempo de 2 anos, que às vezes os planos estipulam,
é realmente para o paciente tentar uma mudança. Uhum. Então, beleza, vamos tentar fazer. Então, isso eu falo para os pacientes. Às vezes eles não querem entender isso. Eles acham que o médico não quer ajudar. Mas, na verdade, eu quero que ele ajude. Até mesmo, caso haja falha, ele não conseguiu perder. Se ele não conseguiu perder, ele vai entender que a cirurgia foi realmente muito importante para ele. E ele vai olhar para os efeitos colaterais da cirurgia de uma outra forma. Também tem, só que pelo menos ele vai saber que foi a melhor escolha para ele. Exatamente. Depois de já ter tentado outras alternativas. Então, o preparo pré-operatório é muito importante. Certo. Até para o paciente entender a lidar com os efeitos colaterais. Ele vai falar, eu tentei, não consegui, e Por agora eu isso que tenho uma estou aqui. melhor qualidade de vida. Entendeu? Então, assim, realmente os ganhos da perda de peso são inegáveis, né? Seja da maneira sem cirurgia ou com cirurgia. Muito interessante. Que bom, obrigada pelo teu depoimento pessoal, além do teu intelecto aqui com a gente, viu, hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu pegar aqui o seu site, saturninoneto.com.br, também está no Instagram e no Facebook aparece para você os dados. Muito obrigado, doutor Saturnino. Muito Obrigada, obrigado. viu? Boa tarde.